Gravação. Olá pessoal, meu nome é Mauro César, sou aluno de Engenharia Civil da Faculdade ENIAC, Centro de Excelência, Centro Universitário de Excelência, aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos. Pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre meu projeto de extensão, que é a continuação do projeto integrador já exposto anteriormente, né? Então, eu vou explicar aqui para você que é leigo sobre a construção, sobre os estudos preliminares para se projetar uma ponte ou uma rodovia, o que deve ser feito é, os estudos antes de construir uma ponte ou projetar. Então, eu vou estar explicando para você que é leigo, para ter uma noção de como se constrói uma ponte e quais estudos devem ser feitos, né? E também vou explicar também o porquê que a ponte balança quando os veículos passam, ela treme. Vou explicar para vocês, para você que é leigo, para poder saber um pouquinho sobre esse aspecto que também faz parte da engenharia civil, né? E no meu trabalho anterior, já exposto, eu escolhi a cidade de Santos Guarujá e eu propus a construção de um aeroporto, de um pequeno aeroporto, onde esse aeroporto ia apresentar todas as toda a legislação vigente, ia estar todo regularizado de acordo com as normas vigentes, né? Então, eu propus a criação da ponte, nessa ponte que interliga outras rodovias, para que o acesso ao aeroporto, aos terminais portuários, aos terminais ferroviários, hidroviários, aeroviários, seja mais facilitado, devido ao grande fluxo de veículo e o grande fluxo de caminhões ali na redondeza da zona portuária de Santos, né? Então, por isso eu propus. E o meu tema escolhido foi definição do traçado definitivo da rodovia e do posicionamento da ponte, onde vai explicar os estudos que devem ser feitos antes do projetar uma ponte, antes de ser construída, né? Então, por que eu escolhi esse tema? Para melhorar a conexão entre os sistemas modais da região, visando um menor impacto ambiental e que ponho e que ponto mais assertivo para a construção de uma rodovia seria como? Descrito no traçado definitivo, criando um acesso entre a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que é a SP-055, após a ponte do Rio Itanhaú, né? Itapanhaú, e interligando a citada rodovia com o novo aeroporto proposto no trabalho, passando sobre o rio Agari, com a construção de uma nova ponte neste trecho. Por que eu escolhi esse tema? Para facilitar o trajeto e possibilitar maior facilidade de acesso para o aeroporto e para essas zonas portuárias, para aliviar também o escoamento de cargas do Porto de Santos e beneficiar o sistema de exportação nacional, possibilita maior distribuição do fluxo de veículos. Então, essa construção dessa ponte, esse aeroporto, ia facilitar muito o trânsito local e a vida da população daquela região. E eu vou falar um pouquinho agora dos estudos, de como o que deve ser feito para ser construir, antes de construir uma ponte, antes de projetar uma rodovia, entendeu? Em primeiro lugar, seriam os estudos preliminares. Que seriam os estudos preliminares? Inicia-se com a análise da região, identificando os pontos de partidas e chegadas nas áreas urbanas, rurais e possíveis obstáculos, né? Tem análise topográfica e geológica, topografia na região, determinante para o traçado, influenciada pela presença de montanhas, de vales e outros relevos. A geologia também é muito importante e pode influenciar na escolha de materiais de construção e técnicas de escavação, né? Então, tem as considerações ambientais, a vegetação e a presença de áreas protegidas e de interesse ambiental, tem a definição do traçado geométrico, tem também a classificação e o dimensionamento para a construção dessa ponte. A rodovia é classificada e dimensionada de acordo com o tipo de tráfego e a velocidade esperada, e que determina as características geométricas de segurança na pista. Então, eu vou continuar falando aqui para vocês. Também tem os estudos hidrográficos da hidrologia, estudos da hidrologia, e a hidrologia no Rio do Vale, transportada, é estudada para determinar o nível de águas, as correntes e outros fatores que podem influenciar a construção de uma ponte, né? Tem a análise geológica do solo, que também é muito importante. Tem as considerações ambientais, que é um ponto importante que deve ser projetado de forma de minimizar o impacto ambiental. Tem a escolha do tipo de ponte a ser construída naquele local. Tem a escolha do material e também tem o dimensionamento das estruturas, né?
das estruturas, que a ponte é dimensionada para suportar o tráfego especificado, né, esperado e as condições ambientais, garantindo a segurança e a durabilidade da estrutura. Então, eu fiz esse projeto para poder explicar para vocês quais os estudos que devem ser feitos antes de projetar e construir uma ponte ou uma rodovia. Então, e você deve, como eu falei que eu ia explicar, por que, que a ponte balança quando o tráfego de veículos? Porque lá existe uma borracha, é colocada uma borracha chamada neoprene, onde faz a sustentação da planta. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que eu expliquei, sobre o que deve ser feito, quais os estudos antes de ser projetado e construído uma ponte ou uma rodovia.